Olá, bom dia a todos e hoje quero mais uma vez agradecer a todos vocês que me seguem. Estou feliz porque Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e não há pessoa tão maravilhosa como Ele. E que Jesus seja muito engrandecido em cada um de nós e cada um de nós lhe dê glória e honra como só Ele merece. Que o louvor sempre esteja na nossa boca. Você que me acompanha, que a graça de Deus e o amor de Deus sempre estejam presentes em sua vida e que juntos possamos descobrir a grandeza de Deus e o amor de Deus e a sua beleza e as suas formas de agir e a confiança que devemos ter nele em qualquer situação da nossa vida. Então, muito obrigada a todos por continuarem comigo, a todos vocês que me têm seguido e me seguem. Assim, neste dia, eu gostaria de partilhar convosco, assim, bem, digamos assim, uma passagem que para mim é impressionante e ao mesmo muito interessante, que se encontra em 2 de Reis, capítulo 5, e fala de Naamã. Naamã era um capitão sírio, um general sírio, e tinha uma enfermidade para aquela época, ainda hoje, não é? Não existe da mesma... Quer dizer, ainda existe, mas não existe, não é a pandemia, que era a lepra que existia naqueles tempos. Ainda existe, mas mais reduzida, não é uma coisa que esteja a contaminar o mundo. Mas naquela altura era uma doença que era muito contagiosa. E isso fazia com que as pessoas tinham que ser retiradas, postas à parte. E encontramos aqui uma passagem de veras, penso eu, muito interessante. Para mim, pelo menos, e creio que também, de alguma forma, vai abençoar a sua vida hoje. É a palavra de Deus. Ele diz assim no capítulo 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era esse varão, homem valoroso. Vemos que este Naamã era uma pessoa muito respeitada, era uma pessoa valorosa, era um grande guerreiro, talvez, um herói para aquele povo da Síria. No entanto, tinha um problema muito grande. É que ele tinha esse respeito todo, tinha tudo isso, mas tinha uma enfermidade uma enfermidade muito, não sei se ela era dolorosa, mas difícil. Não havia cura para a lepra. E portanto, estava numa situação muito complicada. Diz a Bíblia, porém, apesar disso tudo, era leproso. É a mesma coisa que vale ter muito respeito ou ter muitas coisas, mas no fim ele tinha um problema tão grave. Ele tinha uma grande enfermidade. E diz ainda, e saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora, Oxalá, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Aqui tem também, encontra aqui, nesta história, uma coisa tão interessante, não digo só interessante mesmo, digamos que encontramos uma menina que foi presa. Ela saiu da sua terra, do meio da sua parentela, provavelmente talvez órfã, não sei. Sei que a levaram presa e acabou por vir estar ao serviço da mulher de Naamã. E esta menina, apesar de estar longe de tudo o que lhe sucedeu, ela não deixou de continuar a falar do seu Deus, do seu poder. Ela não deixou de crer, de confiar. E outra coisa que eu posso ver aqui, mas eu posso ver, esta é a maneira como eu vejo, ela não está ressentida. Apesar de estar numa situação como escrava, ela não se escusou de falar do seu Deus. Às vezes
nós apresentamos muitas desculpas para não fazermos determinadas coisas. Ou até, poderíamos até dizer, eu estou numa situação tão complicada e até creio em Deus e sou um filho de Deus, e porque é que Deus permite isto e aquilo? Esta menina demonstrou confiar em Deus. E mais, ela mostrou, se fosse hoje, ela pregou o Evangelho, digamos esta palavra, as boas notícias, porque o Evangelho é boas notícias, à esposa de Naamã. Ela disse, se o meu Senhor estivesse em Israel, lá há um profeta, como ela diz. Oxalá que o meu Senhor estivesse diante do profeta, ou melhor, estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele a restauraria da sua lepra. Isto é fé também. Ela acreditava. Ela passou uma mensagem de fé e esperança à mulher de Naamã. E se ela estivesse cheia de amargura, eu creio que ela não teria passado esta mensagem. Só quero dizer que a situação dela não é uma situação favorável, mas eu creio que quando o nosso coração está cheio da graça de Deus e do amor de Deus, nós podemos levar Jesus, levar a esperança aonde quer que estivemos. Não são as circunstâncias que realmente alteram a nossa essência. Não. Se a nossa essência é que sabemos quem somos, a quem pertencemos, não são as circunstâncias. Nós continuamos a revelar aos outros e a manifestar e a anunciar que há um Deus poderoso que pode fazer coisas grandes. Foi o que esta menina fez. E agora vamos continuar. E disse no verso 4 diz, então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai e ande e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 cílicos de ouro e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti, esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure um homem da sua lepra? Peço que deveras notai, peço-vos, e vede que vos busca ocasião contra mim. Aqui está um incidente. Ou seja, o rei da Síria mandou uma carta ao rei de Israel. Mas a menina não falou para ir ao rei de Israel. Ela falou para ir ao profeta. Ou seja, ele veio à fonte errada buscar um milagre na fonte errada. E ele interpretou tudo errado. Porque ele não tinha poder para curar Naamã. Porque o rei da Síria diz, e peço que cures Naamã. E peço que o restaures da lepra. Bom, o rei de Israel ficou em pânico. Então, mas eu vou restaurar este homem da lepra. É isto que eu vejo aqui. Muitas pessoas estão a ir à fonte errada, buscar um milagre. Mas aqui este homem era um político, não podia ter uma resposta do poder de Deus para curar este homem. Quem tinha a resposta era o profeta. E ele ficou duvidoso. E ele ficou a pensar, mas que é isto? Ele vem para ter um motivo para invadir mais uma vez Israel. E ficou de uma certa, não digo desesperado, mas ficou irritado. Não podemos ir à fonte errada buscar um milagre. A fonte é Deus. A fonte não é a força humana. Não podemos querer um milagre numa pessoa que nem tem sequer a unção para isso. Aqui foi o que sucedeu.
Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Também o rei. Eu vou dizer que a menina tinha mais fé até que o próprio rei de Israel, porque ele rasgou os vestidos, disse o profeta: deixa ouvir a mim. Aliás, também era o que devia ter feito. Ele devia ter dito: bom, eu não tenho o poder para te curar, mas eu conheço um profeta de Deus que te pode curar, vou enviar-te a ele. Tu vieste à fonte errada, mas pronto, vai para aquele caminho. Mas também não lhe indicou, ficou em pânico e em vez de o direcionar ao lugar certo, ficou a duvidar que aquilo seria uma armadilha. Agora note, veio pois Naamã com os seus servos, com os seus cavalos, peço desculpa, e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. E que grande aparato, certo? Carros, cavalos, parou ali. E então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Aqui vejo como Deus mudou o método de que realmente ele imaginou e pensou que seria. Também nós às vezes imaginamos, pensamos que Deus vai atuar em determinada circunstância da nossa vida, ou mesmo para curar-nos, da maneira que nós imaginamos, que nós pensamos. Ele pensou num aparato, ele pensou que ele saía, que ele punha as mãos, tudo isso. Mas Deus escolheu outra maneira e isso indignou. Ficou muito zangado. E olhe só o que é que ele diz. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Foi embora com muita indignação. Mas o quê? Mas até eu venho-me lavar ao Rio Jordão. Muito melhor, hoje são os meus rios, ainda se me mandasse lá para os meus. Agora para o Jordão. Mas isto é alguma lógica? Agora vou-me lavar aqui, vou-me aqui humilhar diante de todos os meus soldados, os meus servos, vou aqui lavar-me num rio cheio de, que até é lamacento. Melhor são as águas de lá dos rios da minha terra. Porque é que eu vim para aqui? É assim, ele começou a questionar. Porquê? Porque ele ficou decepcionado, porque ele tinha uma expectativa de que Deus ia fazer daquela forma. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, o milagre vai suceder. Agora, a forma como Deus escolhe pertence a Ele. Então, somente a única coisa que devemos fazer, ainda que nos pareça que aquilo não tem sentido, é confiar em Deus e obedecê-lo. Agora, note o que é que diz a seguir. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram dizendo: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, em outras traduções diz difícil, porventura não o farias? Quanto mais dizendo, lava-te e ficarás purificado. O que os servos estão a querer dizer a Naamã é: bem, se ele te mandasse fazer uma coisa difícil, tu farias. Mas isto é tão fácil. É tão fácil, é só... Como é que ele diz? Porque não experimentas. Então, vemos que Deus escolheu um caminho para Naamã. Escolheu o caminho da obediência. Ele poderia tê-lo curado instantaneamente. Realmente, o profeta poderia ter saído e impor-lhe as mãos, mas Deus escolheu outro caminho. Escolheu outro método. Escolheu outra maneira. E este foi o caminho da obediência. Ou seja, se tu obedeceres à palavra que te foi dita, então a cura vai se manifestar. Então, meus queridos irmãos, mais uma vez, vemos aqui que o milagre estava relacionado com a obediência de Naamã. Se eu não obedecer, se eu faço expectativas de alguma coisa que eu espero que aconteça à minha maneira e eu não estou disposto
a obedecer à maneira de Deus, porque até acho que não tem sentido nem lógica, porque até nem entendo muito bem, porque até acho que não devia ser dessa forma, porque até pensei que o profeta saísse ao meu encontro e ele me pusesse as mãos, e naquele aparato todo, pusesse a mão sobre a minha lepra e tudo iria suceder e eu voltaria curado. Era assim que pensava Naamã. Se nós pensarmos dessa forma, talvez não vamos obter realmente o milagre de qual necessitamos. E por isso temos que nos alinhar com Deus e obedecê-lo. Hoje esta palavra obediência é uma palavra que não é muito bem recebida no nosso seio, porque o mundo está cada vez mais de uma certa forma, mais egocêntrico, está cada vez mais, esta é uma palavra que também não é muito bem recebida, mas cada vez mais rebelde, cada vez aceitam menos esta palavra obediência, mas eu tenho que obedecer, mas que é isso? Mas esta palavra obediência é uma palavra poderosa. Quando nós obedecemos, claro, evidentemente, a Deus e à sua palavra e à sua forma de agir, de pensar, de caminhar. Quando temos assim um coração, Jesus, o Senhor de tudo, veio a esta terra e foi obediente ao Pai. Então nós vemos aqui que os servos tiveram mais bom senso e tentaram apaziguar aquela indignação. Também é preciso ter pessoas boas, ou digamos, de bom senso à nossa volta, que nos façam apaziguar as nossas indignações. Não é? Porque às vezes estamos indignados, porque pensamos que é daquela forma e não foi daquela forma. E precisamos ter pessoas à nossa volta que digam: não perdes nada, confia em Deus, faz o que Ele te manda. Afinal é tão fácil, que é que custa ir ao Rio Jordão? Para Naamã, gostava um pouco o orgulho. O orgulho é um impedimento para que possamos ser bem-sucedidos, para que possamos receber um milagre de Deus. Mas Deus ensina um caminho, humilha-te e eu te exaltarei. Então eles disseram: não perdes nada, vai e lava-te. E finalmente Naamã concordou e foi. E a palavra de Deus diz que peço desculpa, diz que ele foi e lavou-se 7 vezes, mergulhou 7 vezes. Uma, voltou para cima. 2, voltou para cima. Não estava curado. Veja, só a 7ª. Isto também nos mostra que não foi instantâneo, teve aquele tempo, não é? Mas ele tinha que obedecer. Deus não disse, não era 3 vezes. É que nós às vezes achamos: eu já obedeci até aqui, e então esperamos o milagre. Agora a partir daqui, mesmo que eu não obedeça, não dá. Eu obedeci 99,9% e portanto sou obediente. Não, eu tinha que obedecer 7 vezes. Não era 4, nem 3. Se ele queria ver um milagre, tinha que obedecer na íntegra. Era 7 vezes, 7 vezes. E como Deus diz, não é como nós dizemos, não é como nós pensamos. Se Deus disse assim algo, cumpra-o na íntegra. Não invente desculpas. Deus te disse 7, é 7 vezes. E ele, à 7ª vez, depois de mergulhar, ficou completamente sarado, com uma carne como jovem. Deus é Deus de milagres. Deus queria fazer um milagre e Ele fez esse milagre. Graças a Deus por aqueles servos que puderam ajudar Naamã a ver um milagre diante dos seus olhos. Aquele homem ficou muito grato. Qualquer um de nós fica tão grato quando vemos um milagre diante dos nossos olhos. Quando Deus faz um milagre na nossa vida. O que eu quero dizer também é que a vontade de Deus é realmente realizar milagres. Mas nós também temos de estar dispostos a cooperar com Deus, a fazer a nossa parte. E quando nós fazemos aquilo que temos que fazer, então Ele faz a dele. De certeza absoluta, mas sem sombra de dúvidas que Ele fará. Porque Deus não é mentiroso. E quando Deus manda fazer algo,
Não discuta como Ele vai fazer. Então somente acredite. Se Ele disse algo, se Ele disse para você fazer algo, então Ele vai cumprir. Então somente confie em Deus e deixe Deus trabalhar e escolher o método que Ele quiser. Eu vou dizer, Deus pode curar-nos de muitas formas e de muitas maneiras. Eu posso dizer por experiência própria que Deus já me curou de algumas enfermidades de maneiras diferentes. E eu até podia escolher uma, mas sempre vi que Ele escolheu outra. E o que importa é que Ele o tenha feito e que eu tenha realmente correspondido. Porque, queridos irmãos, a vontade de Deus é curar-nos. Quer dizer-lhe, se você tem uma enfermidade, Ele tem várias maneiras de o fazer. Mas então somente acredite, confie em Deus. Se Deus mandar fazer algo, ou se Ele escolheu uma forma ou outra forma, então somente deixe Deus realizar isso. Acredite todo o seu coração. Talvez você tenha posto uma expectativa que Deus ia fazer desta ou daquela maneira. Então somente acredite que Ele o cura, que Ele vai fazê-lo. Como Ele escolhe não interessa. O que importa é que o milagre está prestes a suceder na sua vida. Então somente creia, tome posse desta realidade. Deus cura, Deus sara, Deus liberta, Deus abençoa, Deus transforma vidas, Deus transforma os problemas em vitória. Ele pode fazê-lo, Ele pode vir em seu socorro, Ele pode até desbaratar os seus inimigos. Acredite, creia, não escolha a maneira, deixe Ele escolher e creia mesmo que Ele o fará na sua vida. Que Deus o abençoe, é esse o desejo do meu coração, que você possa alcançar o que Deus tem para a sua vida e aprenda a confiar nele. Deus é o nosso melhor amigo. Se Ele diz algo, confiemos nele. Ele sabe o que faz, Ele sabe como fazê-lo. E se Deus lhe indica o caminho da obediência para receber algo para a sua vida, siga esse caminho e verá Deus trazer um milagre poderoso à sua vida. Deus o abençoe e abençoe no poderoso nome de Jesus e até à próxima. Até o próximo programa. Deus abençoe. Há poder nas nossas palavras. As palavras são sementes que podem produzir vida ou morte. Por isso, não fale enfermidade, nem pobreza, nem problema. Fale saúde, prosperidade. Fale a solução. Através do novo livro da pastora Jena Ferreira, vai poder aprender a orar segundo a Bíblia, decretando a cada dia algo poderoso que transformará a sua vida. Fale as promessas de Deus. Declare-as para a sua vida e para a sua família. Como filhos de Deus, andamos por fé e não por vista. A palavra que transforma vidas vai ajudá-lo a falar acima das circunstâncias contrárias que, por vezes, parecem montanhas que não podemos mover. Mas se terminamos a elevar-nos acima das circunstâncias e olhar para Jesus, falar a sua palavra e as suas promessas, podemos experimentar o poder milagroso do nosso Deus. A palavra que transforma vidas. Adquira hoje através de www.tuiu.pt. Não perca esta oportunidade.